Bom, turma, vamos lá, vamos voltar aí na discussão sobre movimento circular uniforme. Então, nós terminamos basicamente a ideia falando da relação entre velocidade linear e velocidade angular. Então tá aqui, ó, V é ômega R. E eu quero ver algum tipo de aplicação, pelo menos teórica, dentro dessa discussão. Bom, a primeira ideia, né, a ideia geral, é quando você tem relação entre polias ou roldanas ou rodas engrenadas, né, as engrenagens. Você pode ter uma associação desse tipo para engrenagens que estão associadas por eixos diferentes. Vou colocar assim, ó, eixos diferentes. Tá? Então, uma situação para isso, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para a gente discutir. Então, eu vou pegar aqui duas roldanas, duas engrenagens. Por exemplo, associadas em eixos diferentes seria algo desse tipo. Ó. Eu tenho aqui uma roldana A. Tá? Vamos ver se eu desenho aqui. Tá bom? Então, uma roldana A. Vou chamar isso aqui de roldana A. E uma roldana ou uma roda engrenada B. Por exemplo, aqui. Ó. Deixa eu ver se sai. Pronto. Acho que deu. Pronto. Tá aí. Elas estão conectadas de maneira que os seus eixos são distintos. Então eu tenho aqui, ó, o eixo dessa primeira e aqui, ó, o eixo da segunda. Perceba, os eixos são diferentes. Tá bom? Então, só para ter essa percepção. Se você olhar isso aqui de frente, então eu vou chamar isso aqui de engrenagem A, isso aqui de engrenagem B. Uma coisa que é fundamental é você perceber que se uma gira no sentido, né, por exemplo esse, a outra vai girar no sentido oposto. Quer dizer, quando você olhar essa situação de frente, você tem algo desse tipo. Ó, a engrenagem A, aqui, tá? Não ficou muito circular, mas vamos lá. A engrenagem A que está aqui. Sim? E a engrenagem B, que está aqui, e aí você percebe que os eixos são distintos. Quer dizer, se A gira num sentido, por exemplo, no sentido horário, B vai girar no sentido anti-horário. O que elas têm em comum? Toda vez que você tem engrenagens, né, associadas num movimento circular em eixos diferentes, tá? Elas têm obrigatoriamente a mesma velocidade linear. Quer dizer, se você colocar uma azeitona aqui, de maneira que ela seja esmagada por essas duas, né, por essas duas rodas, ela vai passar aqui com a mesma velocidade em relação às duas. Quer dizer que tanto essa superfície quanto essa tem o mesmo módulo de velocidade. Então, engrenagens associadas em eixos diferentes, elas têm obrigatoriamente a mesma velocidade linear. Então eu posso falar assim, ó, VA é igual a VB. Vamos para a conclusão. Se isso é verdade, como V é ômega R, eu posso falar assim, ó, quem é a velocidade A? É ômega A, raio A, que é igual a ômega B, raio B. Então, velocidade angular. E se você lembrar da discussão, ômega é 2π FA RA, que é igual a 2π FB RB. Dá uma olhada na equação, perceba que é possível eliminar esse termo. Olha a conclusão. Eu posso falar assim, ó, frequência A vezes raio A é igual obrigatoriamente a frequência B raio B, que você pode reescrever da seguinte forma. Posso falar assim, ó, raio pequeno, né? Vou colocar aqui raio A, raio grande, frequência pequena, raio pequeno, frequência grande. Está associada diretamente ao número de voltas. E é importante lembrar que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, nessas questões que envolvem número de dentes, você pode aplicar isso tranquilamente. A segunda situação é quando nós temos
polias ou engrenagens associadas aos mesmos eixos. Quando elas estão associadas aos mesmos eixos, o que a gente pode falar? Bom, seria algo parecido com isso, né? Então eu teria, vou colocar aqui a engrenagem B como a menor. Então, engrenagem B, tá aqui ó, engrenagem B, ou polia B, né? Vou colocar assim, pra gente pensar. Tem um eixo, né? O eixo aqui é associado para as duas, tem que ser o mesmo, obrigatoriamente. E a polia, que eu vou chamar de polia, tá aí, polia B, tá? Ou polia A, depois a gente escolhe. Com o mesmo eixo, então tá aqui ó, mesmo eixo. Então esse é o eixo de rotação, tá aqui o eixo de rotação. Turma, vamos pensar? Tá? O que nos resta aqui é pensar. Então, se o sentido de rotação é esse, e elas estão associadas ao mesmo eixo, eu vou chamar essa daqui ó, grande de A, só para ficar como aquela ali, e a pequenininha de B. Sim? O que elas têm em comum? O que duas engrenagens que estão associadas ao mesmo eixo têm em comum? Obrigatoriamente, não é a velocidade linear, é a velocidade angular. Então eu posso falar assim, ó, ômega A é igual a ômega B. Consequentemente, por terem as mesmas velocidades angulares, as frequências serão iguais. Quer dizer, a frequência de A obrigatoriamente será a frequência de B. Aí você deve falar, tá, e o que eu posso tirar dessa informação? Simples. Quando você olha isso aqui de frente, então se você é um observador, uma observadora, e olha para o eixo por aqui, ó, então tá aqui o seu olhinho. Sim? Quando você olha por aqui, a imagem que nós temos é o eixo. Ah, deixa eu começar aqui pela engrenagem A, né, pela polia A. Você tem a imagem da polia A, vou colocar aqui, colocar na extremidade aqui um ponto A. Você tem a imagem da polia B, vou colocar aqui, ó, ponto B. E no centro disso tudo, o eixo. E vou colocar aqui como sentido de rotação, se você está olhando aqui, o sentido horário. Bom, meninos, meninas, é o seguinte, ó. Esses pontos possuem raios diferentes, tá vendo? O raio A, esse aqui é o raio B, esse aqui é o raio A. Tá? Veja, se esse daqui é o raio B, e esse daqui, ó, B, e esse aqui é o raio A, você sabe que o raio A é maior que o raio B. E a consequência disso é que a velocidade linear, então quer dizer, a velocidade do ponto A, obrigatoriamente será maior que a velocidade linear do ponto B. Daí, pessoal. Então é essa a discussão. Tá legal? Então, com isso a gente tem aí um fechamento, né, dessa nossa pequena discussão sobre movimento circular uniforme. Pessoal, depois você vai dar uma olhada aí no descritivo, né? Tem algumas listas, algumas questões, vocês resolvem e coloquem as dúvidas aí nos comentários, tá bom? Tchau, abração.